Começando mais um Muqueca de Política, Gilson. Hoje temos aqui Tainara Holanda, que é especialista em comunicação governamental e marketing político, com foco em mobilização. Seja muito bem-vinda. Hoje é dia da gente falar sobre mobilização, que é uma pauta que, com certeza, quem está em casa se interessa bastante, porque o grande desafio hoje é você reunir as pessoas em torno dos objetivos políticos e fazer com que elas ajam. Tudo bem, Tainara? Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre um assunto que eu tenho tanto carinho, que é a mobilização, e que está cada vez mais forte no processo, não só eleitoral, mas também nos mandatos. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre a força da repetição na comunicação política. Como é que a repetição funciona dentro desse processo como estratégia e como é que isso pode fortalecer a marca de um candidato? Paulo, quando a gente fala da repetição, é muito no sentido da gente reforçar as entregas, as ações, o que é aquele candidato para o eleitor. Porque a gente acha que falando uma vez, fazendo um post na rede social, não, ele já sabe o que eu fiz. E não. O eleitor ele não está preocupado primeiro nesse processo de ficar sabendo, tendo informação política, assim, acordei aqui, vou ver o que esse político aqui fez no mandato dele. Ou ele já tem de enredo da história dele. Então, a repetição ela é essencial para você marcar, ter os seus marcos, as suas entregas com o eleitor. Então, vamos supor, vou dar um exemplo de uma senadora. Se eu sou senadora e eu destinei X milhões para uma área da saúde na minha região, para município tal, que tem um impacto, que gerou um benefício para aquele cidadão. Eu não vou falar daquilo só uma vez. Eu tenho que repetir aquilo ali durante todo o processo, só que de forma diferente. O mesmo conteúdo, a mesma informação, ele pode gerar diversas formas de conteúdo. E com isso o eleitor não vai cair no esquecimento do eleitor quando chegar no processo eleitoral, essas duas entregas, o que aquilo ali teve de impacto na vida dele. Então, acho que é essencial a gente ter essa noção da repetição como fortalecimento da marca e de conexão também com o eleitor. Você fala aí sobre a importância da repetição, e aí a gente pode entrar numa pauta que você até abordou de uma forma superficial aí agora, que é você entender que a repetição ela precisa ser bem feita para não cansar o eleitor. Como é que você enxerga? Qual é a medida entre uma comunicação repetitiva de uma maneira positiva, uma comunicação repetitiva que marca a sua mensagem, com uma comunicação repetitiva que acaba sendo cansativa? Como é que você enxerga esse limiar entre o cara ser chato e o cara tá comunicando de forma repetitiva, mas fixando o que ele quer fixar? Hoje, nosso grande palco para a gente poder fazer isso são as redes sociais. Nas redes sociais, a gente está competindo com uma coisa muito clara, que é porque as pessoas estão ali, que é entretenimento. Então, se você não conseguir transformar esse conteúdo, que você vai transformar ele de diversas formas, em um conteúdo que gere algum tipo de conexão, que seja interessante, que você consiga passar ele com a leveza, com a forma, para as pessoas tenham interesse, você vai estar sendo chato. Então, se você fizer só aquele card estático assim, 20 milhões para o município tal, qual é a conexão que isso gera? O que o eleitor vai entender que aquilo ali transformou a vida dele? Então, a linha para você entender que você está fazendo conteúdo que está gerando conexão é você transformar isso em diversas formas de rios, o benefício que essa emenda trouxe. Vamos supor que você construiu um posto de saúde. Vou colocar aqui, esse dinheiro foi enviado para a construção de um posto de saúde. O benefício, mostrar a obra, mostrar o pré, depois o pós, fazer artigo, o candidato, o mandatário visitando a obra, um cidadão que vai ter um impacto, que agora vai poder ser atendido perto de casa, o diretor da área de saúde da região falando sobre a importância daquela obra. Então, são diversos conteúdos que você pode fazer utilizando formas interessantes que vai reter a atenção daquela pessoa. Agora, se você fizer só aquele conteúdo clichê, chato, que é sem conexão, é a linha que vai perder esse processo. A gente não vai conseguir ter essa
narrativa de conquistar o eleitor, sabe? Então, a narrativa que você escolher para fazer isso é o que vai perdurar para você entender se aquele conteúdo valeu a pena ou não. E a É, repetição foi feita ou não da forma correta. eu enxergo um pouco, e você deu um exemplo legal, que você falou, um card falando sobre 20 milhões. Eu enxergo que hoje a proliferação dos geradores de conteúdo de marketing político, né, os marqueteiros influencers, eles acabaram influenciando bastante a classe política a não mais recorrer a esses artifícios, né? A gente vai encontrar ainda políticos que fazem o card com números e tal, mas a gente percebe que isso vem diminuindo bastante, né? Ainda vai ter quem faça, mas não é mais uma tônica, né? Não é mais uma coisa que é todo lugar que você chega você vai encontrar fazendo isso. Mas aí eu acho que o grande desafio, na verdade, agora é que eles já entenderam que isso daí não é legal, mas o problema está em como ser criativo, como conseguir imprimir novos formatos e fazer as coisas diferentes. E aí eu acho que é nessa hora que chega o especialista como você, para poder imprimir esse ritmo, para poder mostrar que existem outras possibilidades, né? Muito isso, e também quando você fala desses políticos influencers, a gente tem que ver que nem todo político vai ter o perfil de ser influencer, nem todo político vai ter facilidade com a câmera, nem todo político vai ter paciência também. Tem gente que não tem, que não consegue ser esse político influencer dessa maneira. Então, a gente, como profissional, a gente tem que encontrar um termo que consiga fazer passar a verdade, construir essa imagem desse candidato, e também não ser mais do mesmo. Então, assim, é tentar e perceber que não é uma receita de bolo. Não é. O que funciona para mim não vai funcionar para outro candidato. O que funciona para João Campos não funciona para diversos candidatos que tentam imitar João Campos e acabam fazendo papel também um pouco mais, usar esse termo, ridículo na internet. Porque nem todo mundo que vai. Eu lembro no carnaval, quando ele levou o cabelo, Sim. e teve uma galera que saiu Um fazendo. monte de prefeito nevou também. Exatamente. E tinha gente que não tinha conexão Teve um nenhuma amigo de com Paulo que aquilo. nevou lá em Alagoinhas. Ave Maria. Então, assim, são pessoas que não têm conexão com aquilo, que quer surfar na onda e acaba não gerando conexão, acaba viralizando de um jeito ruim na internet, sabe? Na verdade, Thay, a receita para isso aí é a autenticidade, né? Cada ser é único e se você for autêntico, só você vai conseguir entregar aquilo. Natural, você vai, funciona aqui, mas comigo, como é que funcionaria desse jeito? Né? Qual é a forma Exatamente. que poderia funcionar? Como é que você faz para poder arrancar essa autenticidade dos políticos, dos clientes que você tem hoje? Primeiro é conhecer muito bem o político, o perfil, fazer um diagnóstico muito bem feito, estudar os trejeitos também do político, ver até qual é o limite dele, o que ele está disposto, se ele está disposto a treinar, se ele está disposto a se soltar, se ele está disposto a fazer o media training, se ele está disposto a se entregar, se ele é mais retraído, como é que eu posso fazer isso de uma forma? Porque às vezes é uma conversa com ele, eu conversando com ele está mais solto, mas se eu coloco a câmera, ele já se trava. Então eu preciso encontrar artifício de formas de ter essa narrativa, sabe? Tem uma ferramenta fantástica que é usada para mobilização atualmente, que é o WhatsApp. De que maneira que o WhatsApp conseguiu transformar essas campanhas hoje? Porque hoje você não tem como você pensar uma campanha, você não tem como conceber e planejar sem o uso do WhatsApp. Como é que você acha, de que maneira que você acha que o WhatsApp importa dentro de uma campanha política ou dentro de uma gestão também, de um mandato? Paulo, hoje o WhatsApp é a maior ferramenta que a gente tem, até de número de usuários no Brasil. Até anotei aqui para não errar os números. Hoje a gente tem mais de 169 milhões de usuários no Brasil de WhatsApp. Então, o eleitor está lá, está dentro dos grupos, está com o seu contato disponível. Só que as pessoas esquecem duas coisas quando a gente vai falar de WhatsApp com política, que o relacionamento ele tem que ser contínuo e que o WhatsApp é uma ferramenta de conversa. Não é só para envio, não é só para eu falar com você e não te escutar. Isso. Então, é uma ferramenta sensacional. Mas hoje existem poucas pessoas que investem no processo do WhatsApp no Brasil da forma correta. O que mais tem na época da eleição é a gente pedindo socorro. Pelo amor de Deus, o que você tem? A pessoa não tem nada, não tem um número, tem um banco de dados, só Deus sabe onde é que ela arrumou.
E quer que Isso você é faça um verdade. milagre em 45 dias, ou então, às vezes, no segundo turno, em menos de 20 dias, assim, que a gente tem para estruturar todo o processo. Então, apesar de ser uma ferramenta com grande potencial, as pessoas ainda não sabem utilizar, porque não têm a paciência e não querem investir em relacionamento. É, eu costumo falar, né, com os políticos que eu assessoro, que na rede social, principalmente se tratando de Instagram, que é a menina dos olhos, né, da classe política, a entrega, ela é uma entrega variável. Você pode ter uma postagem que entregue para 40% do seu público, uma postagem que entregue para 60% do seu público se render muito bem. Se você fizer um tráfego, pode chegar a números muito expressivos, mas sempre existe a possibilidade daquilo ali não chegar às pessoas. E a comunicação com o WhatsApp, ela é certeira. Se você tem o contato, se você sabe quem é a pessoa, se você sabe onde ela estava, em que reunião, em que evento, ou quando você encontrou ela, você tem como segmentar aquilo, né? Eu acho isso fantástico e, infelizmente, como você falou, os políticos às vezes só percebem o tamanho que o WhatsApp pode ter quando chega o momento da campanha política, né? Mas aí pensando que a gente vai encontrar pessoas conscientes que querem fazer tudo com antecedência, me diga aí, quais são as melhores práticas hoje para utilizar o WhatsApp de forma eficaz, de forma ética, na mobilização de pré-campanha e de campanha também? Você já pode fazer aí um combo para a galera que assiste a gente. Vamos supor que hoje, a gente está em julho de 2025, o político me procura e fala assim, eu quero uma estruturação de um WhatsApp de mobilização para a eleição. Primeira coisa que a gente tem que levantar é, você tem algum banco de dados? Como é que esse banco de dados está organizado? Como é que está segmentado? Vamos organizar ele primeiro, então. Vamos organizar isso e vamos fazer uma repescagem para saber quem é que está recebendo seu conteúdo. Vamos esquentar esse número que você vai utilizar. Vamos começar a fazer um trabalho que eu não vou fazer disparo em massa, eu vou fazer uma construção de lista de transmissão, que vai fazer um processo de comunicação, eu vou fazer uma conversa instruindo que esse eleitor que eu vou entrar em contato salve meu número para que ele possa receber essa mensagem. Eu vou fazer algo muito básico, que é passar uma listinha de presença nos eventos presenciais para captar dados das pessoas, nome, telefone, qual é o seu bairro, se é uma reunião de educação, segurança pública, saúde, infraestrutura do bairro X, que aí eu consigo ter mais informação para segmentar aquele eleitor. Eu vou começar, junto com a turma do impulsionamento, fazer um tráfego para captação de leads. Então, para começar a direcionar um conteúdo voltado, chamando as pessoas para o WhatsApp e fazer o impulsionamento desse conteúdo. Eu vou construir uma árvore de conteúdo que gere conexão e eu não esteja falando com um robô. As pessoas não querem falar com um robô. As pessoas querem pessoas respondendo pessoas. Então, assim, a minha mensagem automática, nos trabalhos hoje que eu toco, a primeira mensagem é automática. Dali para frente, é gente respondendo gente. Isso. Então, é toda instrução, buscando informação, buscando conexão, para fazer com que esse apoiador, essa conversa que eu tenho no meu dia a dia, lá em outubro do ano que vem, gere um votinho na urna por conexão, por confiança. Ele falou comigo todo esse processo. Ele não apareceu só no 45 do segundo tempo para conversar comigo. É uma Então, escalada, né? é uma Agora é isso. escalada. Agora é isso. O político ele tem dificuldade de entender que o WhatsApp é este canal de comunicação. Quando você abre uma conversa de WhatsApp, você está abrindo um canal. E dali vai surgir demandas, dali vão surgir coisas que precisam ser resolvidas por outros departamentos que não comunicação. Exatamente. Ele também, o político também precisa estar preparado para isso, né? Como é que isso funciona? Você recebe as demandas e você vai direcionando ou passa para alguém que direciona? Como é que funciona isso hoje com você? Tem várias formas, porque depende também qual é a situação do político, por exemplo. Se ele é a situação, ele consegue ter gerência sobre resolver alguma coisa? Então, ele vai demandar para alguma pasta, ele vai demandar para algum secretário, ele vai fazer o quê? Então, cada caso é um caso. Porque esse exemplo, eu hoje sou secretária de um governo que é a situação. Eu vou fazer com que aquilo ali internamente, eu dê o caminho para o eleitor, para ele saber para onde ele deve ir primeiro, porque informação também é uma coisa essencial para passar para as pessoas. As pessoas não sabem. Então, assim, eu estou com a árvore caindo aqui na frente da minha rua. Olha, você pode ligar na ouvidoria, assim, fazer a solicitação nesse site, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
Primeira coisa já é passar a informação correta. A segunda coisa é internamente, você consegue fazer algo? Se você consegue, você começa a se organizar para que aquilo ali possa chegar de alguma forma em uma ação, que o eleitor vai saber que você teve influência naquilo. Então, assim, exemplo, tem um projeto que eu faço hoje que a gente tem um formulário, que todas as demandas que chegam é passado no formulário, passa para o grupo político resolve. Agora, Perfeito. também uma outra situação que eu sou oposição e, infelizmente, recebo muita demanda de saúde. Olha, infelizmente, o que a gente pode estar fazendo é, junto com a senhora, abrir uma ouvidoria e reclamação. O que o governo atual está fazendo é um absurdo, é um descaso. Eu não consigo ter gerência. E assumir também, eu não consigo ter gerência sobre isso, porque o que está acontecendo é um desmantelo da saúde. E você pegar essa narrativa do inimigo em comum também. Aí Sou isso vira con- discurso, na verdade, para conteúdo de rede, né? Exatamente, para conteúdo de rede e para aquela pessoa entender que você sente a dor dela. Você entende o que ela está passando e que você vai estar com ela ali resolvendo aquele problema. Nem que seja reforçando que é um absurdo, porque é isso, ele quer ser escutado. O eleitor, ele quer ser escutado. Então, muitas vezes você não vai resolver o problema dele. Vou dar um exemplo aqui de emprego. Todo mundo que tem WhatsApp vai receber pedido de emprego. Por que você não começa a mandar de 10 em 10 dias uma mensagem de emprego da sua região, do seu município, para as pessoas do seu WhatsApp? Você não está dando emprego para as pessoas, mas está dando informação para as pessoas da onde tem emprego. As pessoas já vão Sim, ser gratas por aquilo. perfeito. Existe uma grande diferença. Antigamente, quando não tínhamos WhatsApp, era rua, porta a porta, apertar a mão, conversar olho no olho. Hoje, com o advento de rede social, por conta também daquela campanha que a gente teve da pandemia, muita coisa foi pro digital e se perdeu muito, mas hoje você precisa fazer esse encontro do que é digital e do que é mobilização de rua. Você tem essa mobilização de... Como é que você consegue fazer esse cruzamento? Como é que você consegue fazer este encontro para que o WhatsApp funcione com esse porta a porta, com essa mobilização de rua, as ações de rua do candidato ou do político? Os meus mobilizadores de rua, eles têm que entender que é um trabalho complementar. Eles vão estar ali na base apertando a mão daquele eleitor, mas ele tem que tirar dali algum contato, alguma informação que vai ser nutrida depois daquele encontro. Então, se eu vou fazer um porta a porta, por exemplo, eu vou captando o contato daquele porta a porta, que vai passar para a minha equipe de dados, que vai entrar em contato com a mensagem agradecendo, foi muito bom saber que você recebeu o meu assessor, meu representante aí na sua porta para conversar. Tem N formas de fazer isso, e você vai nutrir aquela relação depois daquele aperto de mão. E ao contrário também. Às vezes você capta um lead pela internet, mas em algum momento ele vai encontrar algum mobilizador seu na rua, vai falar, eu estava conversando com você pelo WhatsApp, não sei o quê. E vai ser a complementação do fortalecimento daquela conversa. Então, é uma relação de troca e ela se retroalimenta. Então, o digital está junto com a rua e a rua está junto com o digital. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Ainda mais mobilizador de rua não consegue compreender ainda muita importância disso. As pessoas estão acostumadas ainda com a velha política e tem um pouco de dificuldade. As campanhas que eu já peguei, os projetos que eu já peguei, a gente encontra ainda um pouco de resistência das pessoas entenderem que funciona essa nutrição. Você fala aí que as pessoas elas ainda estão acostumadas com a velha política. Eu acho importante a gente reforçar que isso é uma realidade. E aí eu saio até do âmbito das pessoas, dos mobilizadores, e aí eu falo sobre o político que ainda está acostumado com a velha política, né? Porque a cultura de uma campanha, a cultura de uma pré-campanha, ela está impregnada também com a cultura do político. Então, quando o político ele ainda tem um pouco dessa questão de velha política no sangue, o cara ainda não consegue enxergar os benefícios de você realmente fazer algo mais moderno, isso acaba sendo compartilhado por seus apoiadores. Mas aí vem aquela questão, quando a gente lida com pessoas assim, apresentar dados se torna muito mais importante, principalmente dados que possam basear seus próximos passos e dados que mostrem os benefícios de ter adotado a estratégia que você propôs. Então, como é que você faz depois que você consegue, né, aí unir o digital, unir o digital e a rua? Como é que você consegue mensurar, né, e mostrar para o político a vantagem de ele ter adotado essas estratégias digitais? Como é que você consegue fazer essa mensuração da união dessas estratégias? Quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo,
uma coisa que eu gosto muito de apresentar é o nível de conexão e o aumento de número de dados. E dados ativos, porque assim, eu não vou falar, eu tenho 15 mil pessoas aqui nessa base que eu tenho salvo. Não, mas quantas pessoas estão interagindo com a gente? Como é que está a visualização dos meus status do WhatsApp, que é uma outra ferramenta do WhatsApp que é muito interessante de se usar? Como é que está o nível, exemplo, hoje eu consigo conversar em um projeto que eu estou com quase 400 pessoas, 500 pessoas por dia. Quantos contatos novos estão chegando por semana de pessoas nos procurando, as pessoas enviando mensagem para a gente? São dados que podem ser apresentados para reforçar. Hoje, quem é o político que consegue conversar com 500 pessoas por dia na rua? De dar bom dia. E é isso, gente, é dar bom dia, boa tarde, é fazer gifzinho animado, receber a oração do dia e falar amém, que Deus te abençoe. O eleitor, às vezes, 70% das minhas mensagens hoje é isso que eu faço, de conexão com as pessoas. E quando a gente responde, a gente está criando esse laço com as pessoas. Então, é muito esses dados principais assim, de relacionamento. As pessoas agradecendo. Tem uma situação que eu faço nos projetos que é mandar parabéns para as pessoas pelo WhatsApp. Todo mundo que envia mensagem, a gente pergunta qual a sua data de aniversário e todo mundo recebe um cardzinho, uma mensagem de parabéns. As pessoas começam a publicar aquilo nas suas redes sociais, aquilo ali começa, eu também quero receber. Então, assim, são várias vertentes de conexão de informação que eu posso apresentar como resultado. Isso falando do WhatsApp. Quando você vai para as outras redes, você tem outros índices de engajamento, alcance, que a gente pode estar trabalhando. Mas o WhatsApp, eu acho que tem muito esse senso também de olho, de perceber está funcionando, sabe? Então, a gente vai poder tirar print disso aqui e mostrar que são feedbacks legais. Ai, que legal saber que você está me escutando, que você está falando comigo, eu quero receber seu conteúdo. E uma coisa muito importante também, nessa questão de informação, de conexão, é saber qual conteúdo levar. Você não tem que falar de si o tempo todo. Você não tem que cansar o eleitor antes do momento. Então, é saber também qual é a forma que você vai enviar essas mensagens para as pessoas para criar essa conexão. O eleitor, ele, na verdade, ele só quer essa proximidade, né? Com o candidato, ele quer dizer, ele é próximo, ele é meu amigo, ou aqui eu mando uma mensagem, ele responde, ele quer, na verdade, isso. Mas, então, na verdade, esses dados, esse levantamento que você leva ao político é muito mais a qualidade dessa conversa do que a quantidade. Então, para você, vale muito mais você ter pessoas qualificadas conversando em diálogo e tendo essa relação, se relacionando, do que números. Eu tenho uma base aqui com 50 mil números de telefone, mas eu mando a mensagem e ninguém me responde. É diferente de eu ter uma base com 100, né? E desses 150 tá aqui interagindo comigo o tempo todo. Exatamente. Assim, o número de redução quantitativa ele é importante. Mas eu sempre bato assim, no freio, no sentido assim, estamos crescendo primeiro com braço para atender todo mundo e com qualidade. Assim, eu costumo falar uma linha aqui, a cada 10 mil contatos eu preciso de um telefone novo e uma pessoa que eu possa colocar para atender. O parâmetro que você tem é esse, a cada 10 mil contatos, uma pessoa dá conta disso. Uma pessoa e um número também, porque ali o telefone começa também a já dar alguns sustinho, assim. Então, dependendo do sinal projeto... de falecimento. Sinal de falecimento. E assim, pode ser o celular mais top que tem, assim. Aí começa o WhatsApp a dar uma travada maior. Então, para ter uma fluidez melhor, a gente prefere sempre a cada 10 mil contatos. Daí para um número de backup ali que continua sendo o nosso principal, mas a gente já tem um outro que a gente vai estar ativando com esses contatos novos, e uma pessoa para responder. E aí as pessoas também têm que entender que o processo da comunicação política é de domingo a domingo. Eu tenho pessoas respondendo de domingo a domingo. Você monta núcleos para que as pessoas façam isso, ou o pessoal faz de casa? Como é que funciona isso hoje com você? A maioria das pessoas que hoje trabalham comigo é home office, o processo de mobilização, de estruturação, de estarem dentro dos seus processos respondendo, mas com treinamento e acompanhamento 100% diário, assim. Isso é legal até para quem está pensando em estruturar, né? Porque você dá números concretos aí. Eu acho que é válido para quem está assistindo a gente e pensa em montar um time, né, de mobilização. São dados que acabam se tornando concretos, porque é como a gente falou na entrevista anterior que a gente estava fazendo aqui, às vezes a política, né, ela traz para a gente questões que a gente tem que resolver de forma empírica. Então é legal quando alguém já testou a profundidade do rio
E já vi onde se afoga e não se afoga. Exatamente. E eu costumo falar, gente, não tem milagre, não tem plataforma milagrosa, não vou fazer disparo para a base de 50 mil pessoas, isso vai ter um resultado legal, porque o número vai cair, o número vai bloquear. Não vou deixar a situação. É um trabalho, abre aspas, chato no sentido de você estruturar o começo, de você conseguir manter, organizar esse banco de dados, salvar contato, deixar tudo bem segmentado, muito certinho. Nem todo mundo vai passar o local onde mora. Como é que eu vou fazer com esses contatos que não me falam? Como é que vai ser a codificação? Montar essa estruturação para depois o trabalho só fluir, sabe? Então, tendo a orientação certa do que pode ser feito, vai ser um trabalho que vai trazer bons resultados. É difícil convencer o político, tá, de você fazer esse tipo de ação, porque o relacionamento, quando você faz relação com o usuário do outro lado, com o eleitor do outro lado, ele dá muito trabalho, foi como você disse. Ele vai criar uma demanda que às vezes o político não está nem preparado para aquilo. Você está abrindo uma porta de que vai entrar problemas, pode entrar muita dica, pode entrar muita sugestão. Mas é difícil você convencer o político ou hoje eles estão com a cabeça mais aberta e mais tranquilos para poder aceitar esse tipo de coisa? É difícil porque os políticos costumam ser muito imediatistas, né? Primeiro, eles querem números e eles querem algo muito imediato. Então, o relacionamento ele não é uma coisa que se constrói em 5 dias. Então, vem muito esse processo também. E ele precisa entender que é um investimento, que tem custo, que abre porta para que demandas que vão chegar. Então, é muito isso. Você está preparado realmente para ser um político e resolver demandas e ter essa conexão? Mas eu te falar, Paulo, não é só demanda que chega, sabe? É muito isso no sentido assim de as pessoas querem atenção e informação. Então, conseguindo passar essa atenção e essa informação, 80% dos seus problemas vão estar ali resolvidos. Agora, tem um detalhe que a gente tem que focar, que é assim, se você cria essa estrutura, abre essa demanda para usar somente no período eleitoral de 45 dias, de fato, nada serve. Agora, isso para uma campanha contínua, para um político que quer ter uma carreira de fato, que quer tratar esse eleitor o tempo todo, ela funciona muito bem. Eu acho que inclusive, uma das maiores ações que você pode fazer com o seu eleitor se você quer ter uma campanha contínua e uma campanha, inclusive, mais barata. As próximas vão ser sempre mais baratas. Tanto que a sua, eu sou vereador, mas eu estou apoiando um deputado aqui. Então, eu posso usar essa minha base para falar sobre o meu deputado. Então, se você cria essa base e você usa isso continuamente, se você tem isso para si, o custo é muito baixo. Porque o retorno que você tem é muito grande. Você tem essa relação o tempo todo, você não vai precisar correr atrás de levantar quem foi que votou em você na eleição passada para procurar essas pessoas, depois de 4 anos bater na porta e falar assim, olha eu aqui de novo. Exatamente. Então, assim, qual é a importância disso, dessa campanha? Porque eu sou um grande motivador da campanha contínua. Campanha não acaba. Começa outra campanha quando uma termina. Né? Eu tô muito feliz e assustado também, porque assim, a campanha de 2026 já começou muito forte. Né? Eu digo, a campanha a do bastidor nunca terminou. Mas a da rua, a de 2026, já tá pegando fogo, tá enlouquecendo já. E agora, essa campanha contínua, essa organização, qual a importância dela hoje? Paulo, toda, porque é isso que você falou. O eleitor ele vai se sentir bem mais confiante se uma pessoa que falou com ele durante 45 dias aparece depois do processo eleitoral, ganhando ou perdendo, para agradecer, para mandar uma mensagem, para falar. Se ele ganhou, aí a gente também tem que ser realista nesse sentido. Uma campanha de grande porte, o candidato foi lá e ganhou. Se ele manter naquele canal de conexão, ele está saindo a 100 passos na frente de qualquer outro para o processo dele de reeleição ou até o mesmo processo dele de auxiliar outros projetos políticos, como você falou. Porque ele vai estar mantendo essa relação. E esse voto lá na frente vai ser um voto muito mais barato, porque as pessoas vão entender que ele já é diferente. As pessoas vão entender que ele não apareceu só no período da eleição. Vão entender que ele está prestando contas também da forma do mandato dele, está usando aquela rede também como uma forma de conexão. Então, a gente consegue baratear esse voto. Agora, Paula, a gente tem que ser realista. Assim, ano passado mesmo na campanha,
campanha de segundo turno, eu peguei 3 projetos com pessoas que não tinham, de grandes prefeituras, que não tinham nem WhatsApp, e queriam que eu montasse o WhatsApp em menos de 20 dias. Que loucura. E assim, olha, gente, eu tenho e números frios, porque ainda tenho isso, gente, eu tenho a dificuldade, uma das maiores dificuldades que a gente tem é de conseguir esquentar esse número para esse número aguentar esse processo. Então, assim, hoje eu tenho clientes meus que têm números que às vezes eu consigo enviar 700, 800 mensagens por dia, sem o número cair de forma direta, sem ser polícia de transmissão. Agora tem número que se você pega o número fixo, você envia 50 mensagens, o número vai cair, passa 2 dias bloqueado. Eu vou fazer o quê? É complicado, é complicado. E Agora, pessoas que ganharam e não continuaram depois desse processo. Então, assim, vai chegar lá em 2026 ou 2028 e vai estar Uma querendo fazer base a mesma quente, ela vai coisa. esfriando pelo não uso. Exatamente. e você falou aí de prefeitura, então aí a gente já entra na questão de mandato, né? Porque essa comunicação que a gente monta, né, em pré-campanha e campanha, você até abordou isso, e Paulo também, ela acaba sendo deixada um pouco de lado quando o cara senta na cadeira, né? E isso eu acho que é um erro muito comum e um dos mais complicados, que é o eleitor ele se sentir usado pelo cara apenas para obter o voto e depois acabou, né? Como é que você traça as estratégias, né, para durante o mandato você não correr o risco de cair naquele erro? Porque eu enxergo, e você pode até falar com mais propriedade que eu enxergo um erro muito comum na casadinha que se faz entre mídias sociais e o WhatsApp. Na grande maioria das vezes, o político ele quer pegar o material que está na rede e publicar ele no WhatsApp achando que isso vai trazer mais gente para a rede dele, quando na verdade eu enxergo que o fluxo ele deveria ser oposto, né? Você na rede buscar pessoas que são desconhecidas e trazer elas para dentro da rede em primeiro momento e em segundo momento levar para o WhatsApp. Então como é que você enxerga o traçar de estratégia para que isso seja contínuo e não seja abandonado? Como é que você faz? Primeiro, o político ele entendeu o processo que aquilo ali é um projeto fim para ele, daquele mandato ele tem outras pretensões políticas, porque se ele tiver, é a burrice dele de não querer continuar com aquele projeto. Porque você sendo mandatário, você tem muito mais coisa para conversar, para conectar com o eleitor, do que quando você está sem mandato. Então, é saber qual é a narrativa que você vai utilizar no WhatsApp, e é isso, é não reproduzir só o conteúdo das redes sociais no WhatsApp. O que o eleitor ele quer escutar durante esse período que eu não vou começar a falar com o meu eleitor sobre voto, mas eu tenho que falar o que o eleitor quer escutar. O eleitor quer informação, o eleitor quer dicas, o eleitor quer uma mensagem a cada 10 dias falando sobre alguma ação na cidade, e no meio desse processo eu vou enviar algum conteúdo meu. Então, eu meio que eu dou de um lado e tiro de outro, assim, né? No sentido de interesse, de conexão. E outra coisa é usar a gestão de respostas nas redes sociais também para poder conseguir levar esse eleitor, tanto de direct quanto de comentários, para o WhatsApp. Então, assim, hoje os meus projetos todos que eu pego são mobilização digital completa, é WhatsApp e rede social. A rede social que a gente está também fazendo relacionamento. É comentando nas marcações, é fazendo gestão de comentários, é respondendo direct, estando presente no TikTok, se ele tiver no TikTok, no Twitter, se ele tiver no Twitter, X, né? Então, assim, estando presente na rede social que o político tá, para a gente poder fazer essa conexão. Levando ele, esse cidadão exemplar, já falou comigo no WhatsApp? Meu número é tal, meu link está na bio, me manda um oi. Aquele comentário pode ser até para uma pessoa que já me tem no WhatsApp, mas alguém que vai lá ler os comentários vai querer mandar para saber. Deixa eu ver se ele tem um WhatsApp mesmo. É. É. Como é que funciona hoje? Qual é a forma como você trabalha hoje? Você chega, o político lhe procura, você chega, treina uma equipe que está com ele, você dá o suporte a essa equipe o tempo todo. Como é que é você? Como é que é o seu trabalho hoje, Tainara Holanda? Como é que você faz isso hoje com os políticos? O político aqui da Bahia procurou você porque quer estruturar essa questão de relacionamento e mobilização dele. Como é que funciona hoje a Hoje sua relação com esses políticos, esses atores? tem duas formas que são de trabalho, que uma é a coordenação do projeto full time, que sou eu mesmo full time com a equipe, eu vou montar a equipe, ou então eu vou treinar a equipe que tem disponível,
e vou acompanhar esse trabalho de domingo a domingo, vou fazer construção de mensagem, vou organizar a base de dados, vamos organizar como é que vai ser feito daqui para frente, vamos montar lista de transmissão, vamos fazer aquilo. Quero trabalhar com grupo, vamos encontrar o meio termo. E a parte de consultoria, que é de treinamento. Hoje, eu, Tainara, só consigo atender por parte de consultoria de treinamento. Não consigo mais atender nenhum projeto de coordenação, porque me demanda um tempo que hoje já tenho os projetos que eu já estou fechada até a campanha de 2026. Então, é o processo de consultoria, de fazer treinamento, de passar esse processo no passo a passo mesmo, assim, vamos ter 5 treinamentos de 1 hora, no qual a equipe vai estar disponível. Se ele quiser que eu verifique se tem um perfil das pessoas na equipe, se não tem um perfil. Vamos usar uma plataforma para conseguir fazer a organização desses dados. Precisa? Não, hoje a gente tem plataformas gratuitas que a gente consegue fazer isso também muito bem feito e atender, mas a gente consegue estruturar esse projeto e as pessoas que estão ali colocar em prática. A sua agenda lotada por si só fala a carência que a área ela tem de profissionais para atender todo mundo, né? Então você, por exemplo, como você disse aí, você já não pega mais um projeto para implementar e botar a mão na massa, né? Você está fazendo treinamentos, repassando o seu conhecimento, né? Transformando as pessoas que estão lá em multiplicadores do seu conhecimento. E aí, assim, a gente aqui, o Muqueca de Política é muito essa coisa de vamos fomentar o mercado porque tem espaço para todo mundo. A gente sempre pede, e você viu aqui já na entrevista, a gente sempre pede algumas dicas, né? Hoje, qual é o arsenal de aplicativos que você recomenda para uma pessoa que quer trabalhar com mobilização? Além do WhatsApp e das redes sociais, claro que o cara tem que ter ali para poder fazer a coisa acontecer, mas quais aplicativos você recomenda que quem vai fazer a mobilização e a sua equipe eles tenham acesso? Hoje eu tenho uma plataforma de CRM que a gente utiliza. A questão de falar o nome é muito peculiar porque depende muito do tipo de coordenação do projeto. Sim. Mas, exemplo, plataformas gratuitas que a gente utiliza para poder fazer nosso CRM, o Google Contatos, por exemplo. Sim. Gratuito, a gente consegue utilizar de uma forma 100% efetiva ligado no Gmail, que a gente conecta no celular. Então, o celular que for conectar, a gente consegue fazer. Google Docs, a gente utiliza para poder fazer implementação em nuvem de base de dados, de textos, de banco de respostas. Google Sheets, para fazer planilha de contatos. Existem algumas plataformas de inteligência artificial que hoje a gente consegue fazer algumas questões de adaptação de voz, quando a gente quer gravar alguns áudios mais específicos, e às vezes o parlamentar ele não está com muito tempo, mas isso também acho que depende muito com muito cuidado, então eu prefiro não adentrar muito nessa área É também. arriscado, é arriscado. Mas hoje, para você começar um projeto organizado, gente, eu costumo muito falar uma frase, o básico bem feito, ele funciona. Então, hoje, para você ter uma implementação de uma mobilização digital, você não precisa hoje comprar nada, nem contratar nenhuma ferramenta, a não ser você usar esse Google Contatos, Sheets, WhatsApp, ter uma pasta no Drive com um banco de respostas segmentado, organizadinho, que você consegue fazer esse processo. Tem uma planilha salvando esses contatos que vêm da rua para você facilitar, não perder, segmentar. Uma planilha bem segmentada, bem estruturada, com esses dados, nome, telefone, bairro, onde veio aquele contato, tipo de reunião, qual era o tema da reunião que aquela pessoa tem interesse, enfim. Então, hoje, com um básico bem feito, você consegue avançar. Só que aí é o problema. Poucas pessoas fazem um básico bem feito. Gilson falou e eu vou reforçar. Falta profissional para dentro deste nosso processo de marketing político, de campanha política. Aí quando chega ano que vem, no meio da eleição, em julho, as pessoas vão começar, eu tenho uma oportunidade porque tem um dinheiro que é maior, tem é uma oportunidade de fazer um dinheiro durante esses 6 meses, que vai ser uma grana boa. Mas o que você recomenda para quem quer entrar nesse universo? Não só da mobilização, não só do relacionamento, eu digo do marketing como um todo. O que você sugere para essa pessoa que está chegando agora? Eu estou chegando, eu quero aprender, eu quero entender. Porque tem gente que acha que fez uma campanha de um vereador, porque é amigo do vereador. Já é marqueteiro. Já é marqueteiro. Então, assim, eu queria que você desse
explicasse um pouquinho também o que é esse mercado para não chegar, achar que é e chegar lá na frente, tomar uma porrada do mundo e aí fica, não, esse negócio não serve, esse negócio não é bom. Porque assim, não é uma coisa boa. Campanha política não recomendo a ninguém. É a máquina de moer carne humana. Eu não recomendo a ninguém, mas assim, quem entra não sai desse processo, porque de fato é uma coisa que é difícil de se fazer, mas quando você faz, você fala, poxa, eu tenho facilidade, isso aqui é bom. Olha, fulano já fez isso, deu certo lá, vamos tentar aqui. Nossa, eu errei naquele dia, aquela campanha, não posso errar nessa. Você tem essa experiência que você carrega e você traz, mas o que você hoje recomenda para quem está chegando nesse mercado? O que é bom? Primeira coisa, humildade, de tentar e aprender. Entender que você não sabe tudo e que toda vez você vai encontrar alguém que possa te ensinar algo. Tem o professor Marcelo Vitorino já falou isso para mim algumas vezes, se coloque no seu lugar. Para que você foi contratado ali e tentar fazer esse entendimento, para entregar o que você foi contratado para fazer bem feito. Então, se coloque no seu lugar e estude muito, porque é uma área que a todo tempo a gente tem novos insights, novas entradas, novas informações. Então, a gente precisa estar, sim, estudando, sempre se atualizando e tendo essa noção do que é ser um profissional que entrega e do que é ser um profissional que vende só. Então, aí a gente precisa ter esse cuidado, Paulo. E eu tenho uma crítica muito forte no sentido assim, de grandes players que eu vejo da nossa área, que é muita galera que gosta muito de dar pitaco, gosta muito de se vender nas redes sociais, mas chama aqui para organizar uma campanha para sentar no operacional mesmo. Pisa no chão da fábrica. Entra no chão da fábrica, de fazer essa circulação, de estar no dia a dia acompanhando, querendo que as coisas deem certo, tendo meta para alcançar, que é a coisa mais complicada. A gente fala muito isso aqui, Tainara, que é o fato de que alguns gurus, né, hoje, eles vendem a ideia de que se eleger é muito fácil. Basta você ter um digital forte e você vai se eleger, porque a comunicação digital hoje ela é o que vira voto, né? Estatisticamente tem mais gente que perde do que ganha, tá? Exatamente. Só pra gente entender, E estatisticamente em geral, não todo tem mundo história. que perde também tem rede social. Exato. E às vezes bem feita. Bem feita, exatamente. Então, Às assim, vezes você faz uma campanha linda, maravilhosa, mas perde. a campanha mais bonita que eu fiz na minha vida eu perdi, por exemplo. Isso aí eu falo para todo mundo. A melhor campanha que eu fiz na minha vida eu perdi. E é natural, porque não é só o digital, não é só a comunicação, é uma conjuntura. Exatamente. São diversos fatores que você precisa saber administrar, diversos indicadores que você precisa saber ler e que não depende só do marqueteiro, né? O grupo político, o político em si, eles têm uma força enorme. O poder econômico fala muito hoje. O poder econômico fala muito forte e a gente tem que entender tudo isso. Você se depara hoje com muitos políticos que acham que montando uma boa estratégia digital, montando uma boa estratégia de mobilização, a eleição está ganha? Você já tem encontrado esse movimento? Sim, que a gente vai fazer milagre. A gente não faz milagre, é uma conjuntura, como você mesmo falou. Às vezes você pode ter o digital mais foda, você pode contratar o maior marqueteiro do país, hoje você pode fazer o que for, mas se você não tiver a sua base alinhada, o seu grupo político, o seu grupo próximo, o próprio político alinhado com essa noção do que é que quer, dificilmente vai conseguir, ou então vai ter que gastar muito dinheiro. E aí tem muita gente que tá caindo do cavalo, né? Porque acha que seguir esses conselhos de redes sociais é o suficiente. A rede social eu acho que é muito importante também a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio, como a gente fala aqui na Bahia, né? Tem muita gente que gera conteúdo de valor, conteúdo que realmente ajuda e que, a depender da estrutura que um candidato tenha, usando aqueles conselhos ali, ele consegue fazer uma boa campanha sem precisar gastar muito, né? Mas a gente tem que entender que cada lugar tem sua particularidade, sua peculiaridade. E aí eu pergunto também para você, baseado nisso, dessas peculiaridades, já houve lugar onde você chegou e a estrutura, por exemplo, de mobilização via WhatsApp, ela não fez diferença e você teve que entender que não fez ou ainda não aconteceu isso para você? Cara, ano passado eu peguei alguns desafios no segundo turno, que eu não vou falar que não fez diferença. É que o período do processo foi muito curto para que a gente conseguisse se conquistar e criar aquele relacionamento, até por uma limitação mesmo de tempo.
tempo, de horas, de número de contatos que a gente tinha para acionar por dia, porque o lapso ali do segundo turno foi muito curto. Então, talvez se tivesse começado certo há 3 meses, 4 meses, não teria passado sufoco, não teria nem ido para o segundo turno, quem sabe? Tainara, a gente fala do Agora, mercado. uma coisa importante também que eu percebo, o eleitor está cada vez mais perspicaz, mais esperto Sim. nesse sentido. Então, muitas vezes não vai ser só o dinheiro que vai resolver, muitas vezes não vai ser a maior estrutura, porque o eleitor ele está mais querendo participar do processo. Então, ele já está entendendo que agora já está uma movimentação dos políticos para a eleição do ano que vem. A gente veio falando sobre isso hoje aqui, a gente no caminho. Porque veio pra cá antes falando ele não sobre isso. estava É. tão esperto, tão participativo nesse processo. Então, assim, ele já está entendendo essa movimentação também. Até o eleitor do assistencialismo tá ficando Já tá esperto esperto. e tá pegando Sim. dinheiro de todo mundo. Pega a cesta básica de 2 e guarda. E outra coisa também interessante que você falou é a questão de entender o regionalismo de cada campanha em cada região do país, sabe? Fazer campanha lá em Brasília é uma campanha totalmente diferente de qualquer outro lugar que a gente possa ir Eu lá. enlouqueci em 2022. Eu fui pra lá achando que ia ser uma coisa tranquila, ia ser uma coisa de boa. Não, vamos lá pegar a campanha de deputada distrital. Foi a coisa mais louca, a experiência mais louca que eu tive na minha vida. Porque o Distrito Federal apesar eu brincava muito, falava quadradinho, né? Porque o pessoal falou, o baiano não entende nada disso aqui. Eu, não, isso aqui é um quadradinho. Eu ficava perturbando, né? Quando A me gente chamavam de chama de baiano, eu falava que quadradinho. ali é o quadradinho. Mas aquilo dali é de uma complexidade, porque cada distrito fala uma linguagem, cada. É muito É louco. como se fosse vários municípios dentro desse Isso. processo, que a gente só tem eleição de 4 em 4 anos, então o eleitor ele tem a memória muito curta, então ele não lembra desse processo de 4 anos. E é complicado, assim. E eu fui enganado achando que uma campanha de deputado distrital era uma coisa tranquila. Mas assim, ó, caiu na piscina, água quentinha, tava de boa, pode ir lá, vamos lá fazer, que eu acho legal. Mas a experiência que eu tive foi boa, foi maravilhosa, mas eu não toparia de novo, não. Toparia de novo, não. É muito. Não é exemplo para amador. Amadores, não digo assim, porque não entende o Distrito Federal, porque eu acho que o Distrito Federal tem essa complexidade nesse sentido. Agora, por exemplo, é muito diferente você fazer uma campanha na Bahia, você fazer uma campanha no Rio de Janeiro. Então, a pessoa tem que entender essa conexão do eleitor em cada região. Porque a Bahia é enorme, né? A Bahia você vai para uma cidade, aí você sai de Salvador, você vai para cidades tanto no sul quanto no Exatamente. oeste, 12 horas de carro. É loucura. Fazer campanha, eu já fiz campanha em Porto Velho, já fiz Rondônia também, fiz majoritário em Rondônia 22. Então, o Brasil é um mundo e você tem que estar adepto para entender esses arquétipos de cada região e saber que a mobilização também tem que se adaptar nesse sentido. Então, eu preciso de pessoas ali da região que consigam também me passar essa informação, essa sensibilidade, essa forma de conversar, essa forma de ter conexão. Exato. Até a forma de conversar com o eleitor ela é impactada pelos regionalismos, né? Aqui na Bahia, por exemplo, a depender de como o político ele se comunica, se ele tiver um linguajar coloquial do povo, caramba, tem uma gama de expressões que nem tem. um mobilizador que vier de outro lugar vai ter que praticamente se alfabetizar Dicionário baianês para tratar. Vai ter que se alfabetizar novamente para poder conseguir conversar ali, entendendo o que vem de lá para cá e falando de uma forma que o eleitor identifique o político, né? Exatamente, é sobre isso e tem que ter esse entendimento, que não é uma receita de bolo. A gente falou sobre essas regionalidades, essas diferenças, mas assim, tem uma coisa que deve ser muito forte, que é mulher trabalhar na política. Como é difícil para você hoje estar nesse universo extremamente masculino? A gente falou assim, tem gurus, não sei o quê, mas você vê que a gente acabou conversando aqui não citando, né, grandes mulheres que estão nesse, que fazem muito e que são profissionais fantásticas dentro desse mercado. Como é que é para você, enquanto mulher, estar nesse universo que é extremamente machista e masculino? Não é fácil, não é fácil. Como profissional, a gente muitas vezes fala uma coisa e às vezes tem que vir um homem para poder validar aquilo que a gente está falando. A mesma coisa que ele falou, só que por ele ser homem, muitas vezes o político, até mesmo a candidata, às vezes vai validar por ter vindo de um homem. Porque o machismo ele não está presente só no universo masculino, ele também está presente no universo feminino. Mas
é muito legal, é muito divertido conseguir ocupar esses espaços e se capacitar e conseguir encontrar mulheres, por exemplo. Hoje eu trabalho com a Joyce aqui no Rio de Janeiro, a Joyce Trindade, que é uma política fenomenal. Hoje ela é secretária de Mulheres, foi eleita vereadora ano passado e está junto. Hoje nosso grupo político aqui, ele é 95% de mulheres. Então, a comunicação é 100% mulher. É um requisito. Ela até fala, não, eu até recebo currículos de homens, mas as mulheres sempre acabam sendo mais capacitadas. E funciona muito bem. Então, ver mulheres ocupando esse espaço, ver mulheres tendo voz, profissionais tão capazes de tocar um projeto tão grandioso como esse é muito legal. A E professora assim, Natália Mendonça, para mim, por exemplo, é uma grande referência de mulher que, dentro de um processo de construção, de campanha, a própria Fabiana também faz todo esse processo de bastidor acontecer e acontece. E tá ali na responsabilidade dela, sabe? assim, é um movimento que a gente enxerga de pouco a pouco vocês realmente se estabelecerem e muito no mercado, né? É óbvio que a gente não pode ignorar que ainda é um meio predominantemente machista, mas as mulheres elas estão pouco a pouco tomando os espaços. Eu digo até por uma campanha que eu fiz, onde 60% da minha equipe era composta por mulheres, né? E em posições importantes, inclusive a posição de mobilização era toda comandada por mulheres. Então, assim, a gente vai vendo que essa problemática que existia, ela vai sendo vencida pouco a pouco. E o mercado está cheio de exemplos bons, né? Como os que você deu e como outros. Tem, Júlia, há que pouco estava tempo aí com atrás veio a vocês Gisele aqui, agora, Dani Braga. É uma galera Dani. muito boa mesmo. E assim, é questão de tempo para vocês dominarem esse mercado também. A Dani é uma querida, uma super profissional. A Marina também, a Mariana, né? De Mato Grosso. A Richelle, que é hoje a coordenadora aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que é uma mulher incrível, que faz um projeto de comunicação muito, muito legal. Vamos A trazer todas elas Júlia, aqui para bater esse papo. a Júlia, que Precisamos. é uma profissional aí da Bahia também, incrível. A Ellen também da Bahia, que é incrível, que eu tive o prazer de conhecer. É até ruim a gente citar nome, porque a gente acaba esquecendo algum e acaba sendo injusta, mas assim, são mulheres, são profissionais muito incríveis e pessoas muito incríveis, porque eu acho que atrelado a ter um profissional incrível, a gente também tem pessoas incríveis. Então, é muito legal essa dinâmica. Não é fácil o processo de você escolher ser mulher na comunicação política, na política, mas, como eu disse, é desafiador e é divertido quando a gente vai conseguindo alcançar novos espaços. Maravilha. A gente vai chegando no finalzinho do nosso episódio e tem uma brincadeirinha que a gente faz aqui, que é o pimenta de cheiro e pimenta malagueta. A gente quer indicações de redes para que a gente possa olhar, ó, essa rede é legal, essa rede é bacana, essa é a pimenta malagueta, aquela pimenta borretada e baiana. Agora tem aquela pimenta de cheiro, aquelas redes que você fala assim, meu Deus do céu, se não tivesse rede era melhor. Costumo brincar dizendo também, quem tá lá procurando uma oportunidade pode dizer, opa, essa rede aqui ou está sendo feita por um mau profissional, ou não tem ninguém, eu vou prospectar, vou lá mandar meu currículozinho, vou falar, opa, tem oportunidade aqui de eu melhorar isso aí. E ela vai poder fazer isso porque hoje ela já não consegue mais pegar nenhum projeto. Então, quem ela indicar, ela não vai prospectar. Colhem com Tainara que ela vai indicar um bocado de gente aí, ó. Colhem com essa mulher. Sigam essa mulher no Instagram, porque ela tá aqui, ó, só pra direcionar. Ai, gente, que situação, né? As Não, pimentas é palaguetas, tão bom. Todo não mundo fala fazem. isso. É tão bom. Eu acho que assim, é maravilhoso. Quando a gente fala de pimenta de cheiro, aí o pessoal fica, não, porque não, e acaba entregando. É bom, Todo mundo fala mas isso é quando bom. chega essa hora, É mas importante. Eu acho que assim, pra quem tá nos assistindo, beleza. Tem gente que vai elogiar uma rede porque acha que funciona e também não, mas eu acho que é importante pra gente ouvir essa crítica também. Acho que enquanto profissional, a crítica tem que chegar, né? Por mais ser, mas tem muita gente perdidinho fazendo rede social, infelizmente, por quê? Porque não estuda, porque não se atualiza, porque não quer saber e acha, pior de tudo, acha que entende de tudo, que sabe de tudo que e tá abafando. tá abafando. E não é assim. Não é assim. Quando você pisa no chão da fábrica, é bem diferente. Quando você tá na rua sentindo o drama, é bem diferente. Né? Diga aí pra gente. Já deu tempo de pensar.
Eu vou começar a Eu, falar pimenta eu malagueta. fiz um mó bobó aqui para poder dar tempo de você pensar, viu? Eu vou indicar aqui como pimenta malagueta, não vai ser só uma, não. Eu separei Ótimo. alguns Show. aqui que eu gosto muito. Primeiro, a rede da Joyce, que é um perfil de uma mulher aqui no Rio de Janeiro, hoje é secretária de Mulheres, Joyce Trindade, underline. Gosto muito, não é porque trabalho também no processo de comunicação, mas é porque realmente ela é uma menina uma mulher que consegue entender muito de comunicação e a equipe de comunicação consegue empregar muito isso também. Vou indicar também da Leila do Vôlei, que é uma campanha, é um processo de construção de pré-campanha que vem melhorando muito as redes sociais da Leila, com essa conexão. Então, fico muito feliz de ver esse crescimento. Lá do DF, a gente tem uma questão que é o Ricardo Capelli. Ele tem feito para mim assim não conheço a equipe de comunicação toda dele, mas tem feito um trabalho incrível no processo de pré-campanha para governo do Distrito Federal também. Bem combativo, assim, bem opositivo, mas de uma forma muito legal, trazendo conteúdo muito interessante. E o Max Maciel, lá em Brasília, que é deputado distrital, que é um cara que eu admiro muito as redes dele por ele conseguir trabalhar tão bem a questão dos seus públicos, sabe? Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então ele consegue trabalhar muito bem essa questão do nicho dele, assim, eu acho isso muito legal. Maravilha. E agora a melhor parte. Aquela que você se compromete. Eu vou fazer uma autocrítica. Sim. Não vai ser nem de um político, vai ser de uma profissional. As minhas redes precisam melhorar. Pronto. Casa de Ferreira, espeta de pau. Não faça. Exatamente. Não fugiu isso com Ela você. fugiu bem do Não faça isso conflito. com você. Ela fugiu bem do Eu conflito. preciso, gente. Aí tá. Eu acabei de falar pro pessoal prospectar, vai chegar um bocado de currículo pra você pra cuidar de sua rede agora, tá vendo? Exatamente. O pessoal mande, por favor, porque a gente não consigo, gente. A gente começa a produzir conteúdo, fazer as coisas, se colocar no mercado, mas a dinâmica do dia a dia consome a gente. Então, assim, é muito A difícil. consistência é complexa, né? Isso aí é fato. Muito. Eu posso falar por mim, porque assim, durante muito tempo eu tentei gerar conteúdo para minha rede. Daí o que eu fazia? Dava aquele gás inicial, mas aí as obrigações vão chegando e aí começa a faltar tempo. Um fator que realmente me empurrou de vez para a geração de conteúdo foi justamente o podcast aqui. Porque agora a gente obrigatoriamente gera conteúdo, porque a gente está aqui participando, e aí isso acabou me embalando um pouco, mas é a verdade. Casa de Ferreira, espeto de pau, é difícil demais. Eu tive uma lição, inclusive, na campanha que eu fiz aí no Distrito Federal. A candidata virou para mim e falou assim: sim, Paulo, bonito, legal. Mas e você? Por que você não faz isso? Por que você não fala no microfone? Por que você não atualiza sua rede social? Daquele momento, quando eu voltei de lá, foi pousando na Bahia, falando: pelo amor de Deus, eu tenho uma agência, montei uma equipe para cuidar de minha rede. Pronto. Porque se eu contrato a minha agência, é porque eu acredito claro. confio nela. Exatamente. Eu tenho esse conteúdo que é feito pela agência, eu tenho conteúdo que eu produzo, que por ser jornalista, acabo escrevendo, então eu tenho essa coisa que eu tenho que acabar produzindo. E os podcasts que eu acabo fazendo viram cortes para poder alimentar a rede também. Então, assim, mas foi desafiador. Eu precisei tomar esse tapa na cara, porque de fato foi. Inclusive, até gravar podcast mesmo, porque eu gosto muito disso. Esse formato podcast para mim é fantástico. Esse já é o quarto podcast que eu já inventei de fazer. Estou adorando, porque a gente está falando de marketing político, é uma coisa que eu amo, e de uma forma séria e podendo atrair o mercado, né? Então, assim, mas isso de fato é terrível. A gente cuidar da nossa própria rede é terrível. Eu acho que é a coisa mais desafiadora, né? Muito, porque fica muito nessa questão também da produção de conteúdo profissional, mas as redes sociais também elas foram criadas e ela gera muito conexão quando você cria um conteúdo mais humanizado, mais pessoal. Então fica muito nesse intermédio. Então, assim, é uma autocrítica que eu sei. Esse ano, comecei o ano bem, depois já veio, e eu sei que eu preciso retomar. Então, a pimenta de cheiro vai para mim hoje, entendeu, galera? Mas vamos lá, não, beleza, eu entendo essa, mas eu quero uma pimenta de cheiro assim, não vamos dizer o nome, mas assim, quem faz isso na rede social merece uma pimenta de cheiro. Então, assim, o que a pessoa não deve fazer na rede social para merecer uma pimenta de cheiro? Quem hoje está usando de forma errada, de maneira errada hoje as redes Quando a pessoa sociais. fala só de si, quando a pessoa acha que a comunicação política é para falar só de si, exaltar a si,
são candidatos que acabam tendo esse processo. Quando você acaba banalizando muito também as redes sociais com a forma de informação que você passa, quando você não consegue gerar essa conexão com o eleitor, quando você usa muita reprodução daquilo que você vê nas redes sociais, esses diabos desses cards estáticos aí que a gente sabe que ainda existe muito. Nossa, gente, se a gente for pegar ali a Câmara Federal, a gente for olhar 80% ainda dos deputados federais usam muito desses artifícios e muito por agência, né? Porque a agência que atende esses candidatos a maioria das vezes e faz um processo que parece que é em copia e cola de um no outro, sabe? Eu mesmo. Só muda o design, mas o E às vezes formato, nem o o jeito de design fazer, muda só a cor. é tudo igual. E o primordial dentro de qualquer campanha ou gestão é que o cara é único. Então, assim, você pode até ter. Não existe a fórmula que vai fazer o mesmo bolo em tudo que tem. Existe uma forma de você usar para cada um. Então, assim, quando você pega, infelizmente, uma agência e faz 15, 20 deputados e tudo igual, Sim. não é sim. fazer, não tá fazendo, não tá cuidando de Você fato. você não tá fazendo criando barulho, né? Não tá se de comunicando, né? De fato, merece uma pimenta de cheiro mesmo. Pronto, a gente conseguiu extrair essa pimenta de cheiro dela, não teve? Deve ter atingido um bocado de gente aí. Foi bom que ao invés de falar de um só, ela falou logo de uma porrada de gente. 527 aí. Já meti logo 80% aí, entendeu? Então quem se Matou vários Cajado. coelhos com uma cajadada só. E, Tainara, a gente faz um ping-pongzinho com algumas perguntas, certo? Para você responder de forma direta e objetiva. Então, a primeira, uma campanha que te marcou. A Joyce, ano passado, para vereadora. Foi uma campanha que eu não ia pegar e foi um projeto muito legal de tocar, de fazer e de participar. Um erro comum que os mobilizadores políticos cometem. Querer falar com todo mundo da mesma maneira. Uma qualidade essencial e que não pode faltar para quem vai trabalhar com mandatos. Paciência. Falta muito. Inclusive aqui. O ritmo de mandato é muito diferente do ritmo de campanha, então você precisa ter paciência para entender o processo das coisas, sabe? E a campanha tem uma data para acabar, né? Você sabe que respira e vai. Já o mandato, a depender, você vai ter que ficar 4 anos. Na verdade, eu aprendi cedo. Tive uma campanha que o candidato virou e falou assim: ó, Paulo, você nervoso com a cabeça quente não me serve aqui. Foi 2008. Eu tive que sair. Aí eu peguei o carro, fui pra Praia do Forte, tomei uma Coca-Cola, comi um bolinho de peixe, respirei e voltei. Essa é a vantagem de fazer campanha. A única vantagem de fazer campanha na Bahia é essa. Do resto, não vale a pena não, viu, gente? E agora, um livro ou autor que você recomenda para quem quer crescer no marketing político? Eu vou indicar o primeiro livro que eu li, que para mim foi que abriu portas para a comunicação política, que é do professor Marcelo Vitorino. Coisas que todo profissional de marketing político deveria saber. Legal. Eu não sabia nada, então foi um livro que me deu muita entrada e base para eu começar. E para finalizar, qual o conselho você daria para quem quer trabalhar na eleição de 2026? Paciência. Paciência apareceu 2 vezes. Se capacitar, buscar capacitação e entender que você pode entregar um belo projeto se você se propor a fazer isso, sabe? Maravilha. Como é que as pessoas que estão nos assistindo fazem para encontrar você nas redes sociais, para chegar lá e olhar a sua rede social e criticar? Eu adorei fazer essa pergunta agora. Que você vai ter que arrumar agora. Você vai ter que organizar esse negócio. Eu tô no Instagram, Tainara Holanda _. E também o meu WhatsApp também é profissional. Vou falar aqui, é o 61 98249 9597. Maravilha. Foi muito bom essa aula sobre mobilização. Adoramos. Muito bom. Gente, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito mesmo de bater A casa é sua. Na hora que quiser essa moqueca, é só falar. Pode deixar, então. Maravilha. Ficamos por aqui. Até o próximo, meu povo. Beijo.